Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Toda sexta-feira é dia de aula, e a aula de hoje nós vamos prosseguir com a nossa playlist de retroprogramação C, onde nós vamos continuar vendo os nossos operadores. Nas aulas anteriores nós vimos alguns operadores, como por exemplo, os operadores aritméticos e os operadores relacionais. Na aula de hoje nós vamos ver um dos mais importantes operadores de qualquer linguagem de programação, incluindo aqui o Seance, que é a base do nosso Fusion C, que são os operadores lógicos. Então, se você quer aprender o que são os operadores lógicos, vem comigo, que a aula de hoje é sobre eles. Como sempre, amiguinho escovador de bytes, as nossas aulas, todos os códigos que nós desenvolvemos aqui nas nossas aulas, estão dentro do nosso GitHub oficial, que fica aqui no github.com, Debate Creator. Como a aula de hoje é uma aula de MSXC, nós vamos usar esse repositório aqui, MSXC, onde nós temos os nossos códigos exemplos em Fusion C. E dentro desse cara, nós temos aqui a nossa pasta aulas. E dentro da nossa pasta aulas, nós temos aqui os operadores, que é o código que nós estamos criando para exemplificar o uso de todos os operadores que nós estamos aprendendo aqui nas nossas aulas de hoje. Para você baixar o nosso repositório, você vai vir aqui no MSXC, vai vir aqui em Code, nesse botãozinho Code aqui, vai clicar nele, vai vir aqui nesse URL aqui, github.com debatecreator.msxc.git. O URL desse nosso queridíssimo repositório vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser copiar, copia ele direto do... Ou você clica aqui no botão para copiar ele aqui para o nosso clipboard. A partir daí, a gente abre aqui o nosso queridíssimo GitHub Desktop. Se você não sabe o que é o GitHub Desktop, vai lá nas aulas de ferramenta, que nas aulas de ferramenta tem uma aula específica sobre o GitHub Desktop. E aqui você escolhe Add, Clone Repository, que é essa opçãozinha aqui. E aí você vai escolher aqui a abinha URL, vai clicar nela, e aqui você vai colocar o código que você acabou de baixar, você acabou de copiar lá, que é o código do nosso repositório. E aqui, ó, na segunda linha, você vai colocar o diretório na sua máquina, aonde você quer que o código saia lá do servidor do GitHub e caia na sua máquina local. Bastando para isso, clicar aqui no nosso queridíssimo botão clone. Clicou no botão clone, esse código vai ser transferido para sua máquina e você vai poder abrir ele lá no seu Visual Studio e codificar junto conosco. Então, pessoal, primeiramente vamos tentar entender o que é um tal do operador lógico, né? Os operadores lógicos no C, eles são usados para validar se uma dada condição que nós escrevemos é verdadeira ou falsa. Para que a gente possa fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma que funcione, os nossos operandos, e para quem não lembra o que é operando lá da aula da tia Cotinha, são as duas partes que compõem ali a condição que está sendo avaliada. Se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando, dá uma olhada lá nas nossas aulas de lógica matemática. Vou linkar aqui na descrição do vídeo para vocês olharem. Mas a princípio você pega dois operandos que são booleanos, ou seja, que tem o valor 0 ou 1, e dá uma condição para avaliar se aquela condição é verdadeira ou falsa. Nós temos os operadores lógicos no C, nós temos o AND, o OR e o NOT. Nós temos outros operadores? Temos, mas normalmente no C, esses operadores são mais tratados como operadores do tipo bitwise, que a gente vai ver muito em breve, do que como operadores lógicos propriamente ditos. Você pode usar como operadores lógicos, obviamente, mas isso é uma conversa um pouco mais para frente, porque o C é um pouco diferente na hora que a gente fala de operadores bitwise, que são operadores bit a bit. Então na aula de hoje nós vamos focar nesses três operadores, o AND, o OR e o NOT. Nós vamos construir um códigozinho aqui que vai testar cada uma das opções para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa teoria, que olhando aqui na teoria vocês vão entender melhor, tá?
Eu já falei muito sobre operadores lógicos lá na aula de Basic, que vocês devem, se vocês acompanham as aulas de Basic, vocês já sabem do que eu estou falando, e também nas aulas lá de organização de computadores, porque a eletrônica também usa bastante os operadores lógicos, né? Então você já deve estar careca de ouvir isso aqui, mas se você não acompanhou alguma dessas outras playlists aí que a gente tem no canal, eu vou explicar para vocês mais ou menos como funcionam as tabelas de verdade, e você pode complementar esse conhecimento dando uma olhada lá nas outras aulas anteriores, né? O operador AND, que no C é o operador e-comercial, que é esse cara aqui, ó. Ele é o nosso AND. E ele só, se os dois operadores não forem zero, então a condição se torna verdadeira. A gente vai ver essa tabela verdade lá embaixo, então não se preocupe muito com o jeito como isso aqui foi construído na teoria, tá? Não se preocupe porque o link para essa teoria também vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem. Outro operador que a gente tem aqui é o OR, que é o barra, né? O barra retinho, né? A barra retinha. Se você botar barra, você está fazendo um OR. E ele é o contrário. Se qualquer um dos dois operadores não for zero, então a condição é verdadeira. E nós temos o NOT. O NOT aí a gente já viu bastante também. O que o NOT faz? O NOT inverte o operador. O NOT é um operador unário, ou seja, ele tem apenas um operando. Então, se aquele operando for 0, ele vira 1. Se aquele operando for 1, ele vira 0. E aqui, ó, nós temos as tabelas de verdade, que nós já discutimos em várias aulas também. Nós já discutimos isso aqui na aula de Basic, nós já discutimos isso aqui na aula de organização de computadores, e nós vimos a fundo isso aqui na playlist de lógica matemática. Então, se você quer entender um pouco mais sobre como funciona a lógica booleana, né, vai lá na playlist de lógica matemática, que a gente explica isso aqui um pouquinho melhor. Então aqui, ó, nessa tabela verdade, o que nós temos? Nós temos um operador A, um operando A, um operando B, e o resultado de A e B. Então, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, A e B também é verdadeiro. Se qualquer um deles for falso no AND, o resultado é falso. Então a melhor maneira de você ver isso aqui, ó, se você está lidando com uma operação falsa, ou melhor, se você está lidando com uma operação AND e um dos dois termos é falso, o resultado da operação é falso. E aqui, amiguinho, nós também temos a tabela verdade do OR. Se você comparar as duas tabelas de verdade aqui, ó, se você comparar esse cara com esse cara, que é a tabela do OR, você vai ver que eles meio que são o inverso um do outro, né? Meio que complementares, digamos assim. Então, no OR, como é que funciona o OR? Se qualquer um dos dois termos, dos dois operandos, forem verdadeiro, a resposta vai ser verdadeira. Então, aqui nós temos o operador A, o operador B e o A ou B. Então, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro, porque pelo menos um dos dois é verdadeiro. Verdadeiro e falso, como esse cara aqui é verdadeiro e pelo menos um deles é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Nesse outro caso aqui, se esse cara aqui é falso e esse cara aqui é verdadeiro. Por quê? Porque nós temos pelo menos um dos dois caras aqui que é verdadeiro. E se os dois são falsos, obviamente o resultado vai ser falso. Porque falso ou falso é igual a falso. E aqui nós temos o NOT, que eu já discuti com vocês, que se é um operador unário, que no caso aqui a gente tem só um operando, que é o A, e aqui nós temos o resultado da operação, que é o NOT A. Se ele é verdadeiro, ele vira falso, e se ele é falso, ele vira verdadeiro. Então esses são os operadores que a gente vai olhar hoje, e vamos lá para o nosso queridíssimo código na parte prática, para a gente ver isso aqui sendo usado na prática. Tá gostando do vídeo de hoje, amigo escovador de bytes? Então clica aqui no botão valeu e doa uma quantia para o canal, para que a gente possa ter um canal melhor. Você também pode se tornar um membro do nosso clube de membros do YouTube,
clicando no botão Seja Membro aqui lá embaixo no vídeo. E quando você entrar no nosso programa de membros, seja ele aqui no YouTube ou no nosso queridíssimo Patreon, patreon.com/debatecreator, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso ao nosso FTP exclusivo com diversos arquivos lá que você vai poder baixar e brincar, além, obviamente, do bate-papo com todo mundo aqui e os nossos Thank You Discs na faixa. Quer contribuir de outra forma? Não tem problema, você pode entrar lá no nosso Patreon, patreon.com/debatecreator, e simplesmente comprar um dos nossos Thank You Discs, que estão lá na aba Compras do Patreon, e remunerar um código lá que você tenha gostado muito, que você tenha achado legal. Além disso, nós temos a nossa loja de merchandising, debatecreator.com.br, e lá você pode comprar caneca, camiseta, roupinha pro seu pet, boné, qualquer coisa que você possa imaginar tá lá na nossa loja, com designs exclusivos do Debate Creator. Então venha ser um verdadeiro escovador de bytes e vista a camisa, meu amigo, escovador de bytes. Agora vamos embora, porque a gente tem que começar a ver esses operadores lógicos do C. Vamos junto. Então, amigo escovador de bytes, vamos começar aqui abrindo o nosso Visual Studio e vamos abrir lá a nossa pasta. Então você vai vir aqui na opção Arquivo, Abrir pasta, e você vai abrir lá aquela pasta onde você colocou os códigos, lembrando que está dentro de aulas, operadores. Então o caminho é esse aqui, lembrando que esse caminho pode ser diferente na sua máquina, dependendo do lugar onde você colocou. Então vou dar um Select Folder, e nós temos aqui, como nós já vimos nas aulas anteriores, nós já vimos que nós temos aqui esse código aqui, o op.c, que é o nosso código de operadores. Então vamos aumentar aqui a fonte para agradar os amigos aí que querem fonte grande nos vídeos. E nas aulas anteriores nós criamos esse esqueleto de programa, onde aqui nós botamos os operadores aritméticos. Todo esse código aqui foi discutido na aula anterior de operadores aritméticos. Temos um código aqui para os operadores relacionais, que também foi discutido na aula anterior sobre operadores relacionais. E a aula de hoje é essa funçãozinha aqui, operadores lógicos. Antes da gente olhar os operadores lógicos, vamos dar uma olhada aqui na nossa função main. Na nossa função main, eu simplesmente coloquei aqui a chamada aos operadores lógicos. E quando ele chegar nessa parte do código, ele vai simplesmente transferir o controle para essa funçãozinha aqui dos operadores lógicos, onde eu vou fazer todas as operações lógicas relativas a esses caras aqui, o AND, o OR e o NOT, conforme está colocado aí nos nossos comentários. Então primeiro eu vou imprimir aqui um cabeçalhozinho para dizer que eu estou imprimindo a tabela verdade. Aqui eu vou imprimir uma mensagem NOT 0 e vou imprimir NOT 0, para mostrar para vocês o que acontece quando a gente nega o 0. Como vocês já sabem, o resultado disso aqui vai ser 1. Mesma coisa aqui, NOT 1. Vamos imprimir aqui o NOT 1, que nós já sabemos que vai ser 0. Então, no início do código, ele vai imprimir lá NOT 0 igual a 1, NOT 1 igual a 0. E aqui nós temos o AND. O AND, como é um operador binário, nós precisamos de dois operandos para fazer um AND, né? Nós precisamos de duas afirmações, como nós vimos lá na lógica matemática. Então, por exemplo, vamos dizer que a afirmação tenha sido: o céu é preto e o céu é marrom. O céu é preto? Não. Então o resultado de céu é preto é 0. O céu é marrom? Não. Então o resultado de céu é marrom igual a 0. E aqui a gente imprime 0 e 0. E vocês sabem quanto é que vai dar isso aqui, né? Vocês sabem quanto vai dar 0 e 0. 0 e 0 é igual a 0. Agora aqui, nesse caso aqui, ó, a gente está falando que o céu é azul, porque é verdade. Então, o céu é preto e o céu é azul. O céu é preto e azul ao mesmo tempo? Não. Então isso aqui vai dar falso. Vai dar 0.
E aí, olhando lá a tabela verdade, vai dar 0, porque pelo menos um dos nossos amiguinhos é 0. Aqui nós temos um outro amiguinho aqui que é 0. Então esse cara aqui também vai dar 0. E aqui nós temos 1 e 1. Ou seja, as duas condições são verdade. O céu é azul e as nuvens são brancas. Verdade, verdade. Então isso aqui vai dar 1. Lembrando a vocês que na tabela verdade, 1 é igual a verdade. Opa, fiz um 8 aqui. É verdade. E 0 é igual a falso. Então, toda vez que for 1 é verdade, toda vez que for 0 é falso. Aqui nós temos a mesma coisa, só que usando o OR. E o OR aqui, ó, olha o OR aqui, as duas barrinhas. Então, nós sabemos que no OR basta que 1 seja verdade. Então, esse aqui é verdade, então a gente sabe que esse cara aqui vai ser verdade. Esse cara aqui é verdade, então a gente sabe que esse cara aqui vai ser verdade. Os dois aqui são verdade, então a gente sabe que esse cara aqui vai ser verdade. E aqui, 0 e 0, duas mentiras. Uma mentira ou outra mentira vai dar uma mentira, então isso aqui vai ser falso. E traduzindo esses valores, F vai ser igual a 0. V vai ser igual a 1, V vai ser igual a 1 e V vai ser igual a 1. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos comentar aqui os aritméticos, vamos comentar aqui os relacionais e vamos deixar só os lógicos funcionando aqui para a gente ver só o finalzinho do nosso programa. E vamos chamar aqui o nosso terminal. Novo terminal. .make. Vocês já sabem que todos os nossos construtores são .make. Ele vai levantar o nosso emulador. Carregou lá o MSX-DOS 2.3. E dentro desse cara, se a gente der o dinheiro aqui, a gente vai ter o nosso op.com, que é como o nosso Fusion C compila para o MSX aquele nosso código lá. Vamos dar um CLS, vamos dar um op, para ele chamar o op.com. E aqui, ó, tudo do jeito que a gente viu lá quando a gente estava olhando nosso código. Então aqui, ó, not 0 é igual a 1, not 1 é igual a 0. 0 e 0 é igual a 0. 0 e 1 é igual a 0. 1 e 0 é igual a 0. 1 e 1 é igual a 1. 0 ou 0 é igual a 0. 0 ou 1 é igual a 1. 1 ou 0 é igual a 1. E 1 ou 1 é igual a 1. Então é isso aí, amiguinho. Complementando todas as aulas que nós tivemos até agora, de Basic, de lógica matemática, de organização de computadores, esses operadores têm que estar no sangue de vocês, tá, galera? Se vocês estão com dificuldade ainda de avaliar expressões simples usando operadores AND, OR e NOT, tá na hora de você começar a estudar, porque isso aqui tem que estar no sangue de qualquer programador, tá bom, galera? Então é isso. E chegamos, meu amigo escovador de byte, chegamos no final dos nossos 20 minutos de aula de hoje. Hoje você tem que estar craque no AND, no OR, no NOT e já sabe implementar isso em Fusion C. Então nós vamos continuar com a nossa teoria na próxima aula. Vamos falar de bitwise operators, vamos falar de alguns operadores que são um pouco mais complexos, porque o C gosta muito desses operadores bitwise, né? E eles são operadores que processam muito rápido, então é muito importante que a gente consiga entender eles direitinho para que a gente possa fazer códigos muito otimizados, muito rápidos. Uma vantagem do C com relação ao Basic é que o C é muito mais rápido que o Basic, então a gente pode implementar coisas no C que ficam muito mais maneiras do que no Basic. Vocês vão ver isso muito em breve, à medida que nossas aulas forem evoluindo. E, é claro, aproveitar esse finalzinho de aula, como sempre, para dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo na galera aqui das laterais do vídeo, que são os verdadeiros escovadores de bytes que fazem esse canal
crescer, florescer e acontecer para você, escovador de bytes. Então, se você não está contribuindo ainda, pense em contribuir de alguma forma e mande um alô, mande um agradecimento caloroso aqui para a galerinha aqui das laterais, porque eles são os amigos que nos ajudam. Então, muito obrigado a vocês que estão acompanhando a playlist de C. Muito obrigado a todos vocês que estão aí comigo e com o Luke aqui, ó. Comigo e com o Luke aqui, sempre acompanhando as aulas. E acima de tudo do que vocês aprenderam hoje, tem uma coisa que vocês precisam aprender, que é muito mais importante que tudo isso, que é aprender a ser feliz. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima aula. Vejo vocês na próxima quarta-feira.